Covid-19 faz parte do grupo coronavírus, uma família de vírus comuns. Apareceu como essa nova variante pela primeira vez na China no final de 2019 e, em uma velocidade extremamente rápida, em menos de 2 meses, já estava espalhada pelo mundo inteiro e anunciado como uma pandemia. O vírus pode ser contraído por meio de secreções, gotícula de saliva, suor e pelo ar. Sintomas como febre, tosse, dificuldade respiratória e fadiga são os mais comuns, mas também tem milhares de casos de pessoas que contraíram o vírus e ficaram sintomáticas. É essencial para a prevenção o uso de máscaras e isolamento. O número de mortes mundial devido à pandemia são de 2.956.537. E no Brasil temos o número de 358.425. Atualmente, o Brasil é um dos líderes em acréscimo de mortes diárias e casos no mundo, havendo um número de 4.000 mortes por dia. Ainda nessa semana, tornou-se o segundo país com o maior número de casos confirmados. Na Austrália, os casos estão praticamente zerados e houve 909 óbitos. A Nova Zelândia, segundo estudos, foi o melhor país a lidar em frente à pandemia. No total de pessoas vacinadas no Brasil, contando com a primeira e segunda dose, são de 31.239.336 pessoas. Em alguns países do mundo, a pandemia já está em um nível controlado, cada vez mais perto da normalidade, como é o caso da Austrália, que ficou 4 meses sem nenhum registro de óbito no país, ou a Nova Zelândia, que desde o início da pandemia só foram registradas 26 mortes e menos de 2,5 mil casos. Enquanto isso, o Brasil bate cada dia um recorde diferente no número de óbitos. O último foi de 4.249 mortes em 24 horas. O aumento foi de 71% nas mortes entre novembro e dezembro de 2020 e de fevereiro de 2021. A Organização Mundial de Saúde se manifestou sobre a situação da pandemia no Brasil. Neste momento, unidades de tratamento intensivo estão sobrecarregadas e pessoas estão morrendo. E isto é totalmente evitável, lamentou o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom. Nós também queremos ver sociedades e economias reabrindo, e viagens e comércios recomeçando. Entretanto, movimentos para a retomada da economia são prejudicados por países como o Brasil, que não adotam medidas para conter o vírus, o que torna o país, inclusive, um celeiro para novas mutações do vírus, disse Tedros. Em Mato Grosso do Sul e Rondônia, 100% dos leitos da rede pública de saúde estão ocupados. Em São Paulo, pela primeira vez na história, a rede privada pediu leitos ao SUS. Usualmente, o que acontece é o contrário. A rede pública de saúde é quem aluga leitos privados para dar conta da demanda. O estresse no sistema de saúde deve ser uma realidade por muito tempo, mesmo com uma eventual queda nas casos de Covid. Isso porque, além da doença, há as sequelas causadas por ela, que demandam acompanhamento médico por um bom tempo ainda na vida do paciente. Quando se trata de busca de atendimento, o paciente precisa ter máxima confiança, pois a procura em si gera angústia, medo e ansiedade. E nos casos de Covid-19 e de pandemia, essa fragilidade é maior ainda. Portanto, a relação médico-paciente deve ser pautada sempre no diálogo e atenção, de modo a estabelecer assim uma relação menos mecânica, logo mais humanizada. Também não esquecer de zelar pela segurança neste momento, isto é, prezar pelos cuidados com a higienização e respeitar as recomendações de distanciamento social. Como dito anteriormente, pessoas com Covid-19 estão muito mais fragilizadas e com medo, por ser uma doença totalmente nova e sem muito conhecimento. Portanto, os cuidados paliativos são mais do que necessários. Mas, o que são esses cuidados paliativos? É uma abordagem voltada para o alívio do sofrimento, controle de sintomas e melhora de qualidade de vida, e deve ser oferecido em conjunto com o tratamento padrão de qualquer doença que ameace a continuidade da vida, como, por exemplo, a infecção pela Covid-19. As ferramentas desses cuidados são 1. A tomada de decisão compartilhada, que proporciona a participação do paciente e dos familiares. 2. Manejo de sintomas, que deve ser prioridade para a garantia do alívio do sofrimento, mesmo em momentos de isolamento social. 3. Habilidades em comunicação, sendo possível amenizar dificuldade em enunciar más notícias ou decisões complexas através de técnicas de comunicação.
4. A assistência ao luto, em que em situações agudas como a pandemia de perdas inesperadas, a importância do acolhimento dos profissionais de saúde torna-se ainda maior. No meio desse caos, é óbvio que os cuidados paliativos, assim como os insumos, os profissionais e o próprio oxigênio, estão em escassez. Como, por exemplo, o caso de Manaus. Além de uma nova variante surgida pela capital, o número de casos graves é muito maior, gerando assim polêmicas sobre a falta de respiradores mecânicos. Um profissional de saúde denunciou que quando faltou oxigênio nas unidades básicas de saúde de Manaus, alguns profissionais aplicaram um medicamento chamado morfina, que é um poderoso analgésico para que o paciente não sentisse dor e tivesse uma morte tranquila, já que não conseguiria mais respirar sozinho. Lidar com uma pandemia infecciosa de proporções continentais e mundiais não é algo recente na história. Surtos de doenças repetem-se pelos séculos com algumas semelhanças, tanto na forma de propagação quanto de contenção dessas doenças. Muitos cientistas já acreditavam, anos atrás, que o mundo acabaria sendo dominado por algo similar ao coronavírus. Já era previsto uma pandemia no século XXI, porém esperava-se algo parecido com o vírus influenza, assim como em 2009, quando a H1N1 preocupou todo mundo. Mas a pandemia de 11 anos atrás é diferente da atual. Nós não temos nenhum tipo de imunidade contra o coronavírus, deixando-o mais transmissível que o H1N1. Além disso, em 2009, já existia um medicamento comprovado no combate à gripe suína, o Tamiflu. No segundo semestre de 2009, as vacinas já começaram a ser desenvolvidas. E ao todo, o governo federal adquiriu 83 milhões de doses da vacina contra o H1N1. Atualmente, após cerca de um ano da pandemia, o Brasil iniciou a vacinação contra o coronavírus em tempo recorde, com toda a segurança e eficácia. Hoje, muitos se perguntam: é possível desenvolver uma vacina em tão pouco tempo? Antes de tudo, os especialistas reforçam que não existe um tempo pré-determinado para o desenvolvimento de vacinas. A duração do processo depende de muitas coisas, como, por exemplo, o sucesso das pesquisas pré-clínicas, o recrutamento dos voluntários, monitoramento, avaliação dos órgãos regulatórios e por aí vai. Até então, a vacina que ocupava o posto de mais veloz era a da cachumba, que levou 4 anos para surgir nos anos 1960, quando a fase de testes era mais simples e curta. Porém, devido à urgência atual, fez governos e entidades privadas não medirem esforços para custear o trabalho de cientistas para a fabricação da vacina contra o Covid-19. Fora que a dedicação dos pesquisadores e o suporte financeiro ajudaram a tirar do anonimato tecnologias novas, mais rápidas e simples, incluindo o desenvolvimento de vacinas, produzidas para enfrentamento de epidemias causadas por outros coronavírus, especialmente do SARS-CoV em 2003 e do MERS-CoV em 2012. Essas novas tecnologias são como as vacinas de vetor viral, como a AstraZeneca, a Janssen e a Sputnik V, ou a de RNA mensageiro, a Pfizer e a Moderna. Elas são desconhecidas da população, mas não são recentes. Importante ainda ressaltar o grande investimento governamental em vários países, que permitiu que as diferentes fases de desenvolvimento da vacina, as fases 1, 2 e 3, ocorressem de forma simultânea e sem intervalos, diferentemente do que era anteriormente usual. Tudo isso resultou em maior agilidade de todo o processo. A pandemia evidenciou um problema que já era grave, estimulando estoque entre aqueles que podem pagar, enquanto países sem condições para garantir equipamentos têm um acesso completamente limitado por falta de recursos disponibilizados pelo governo. Vários pacientes morrem na fila de espera de um leito de UTI, enquanto hospitais alertam para a falta de insumos e até mesmo as funerárias falam em cancelar as férias dos funcionários, porque elas vêm encontrando problemas com a possível falta de materiais para a produção de caixões. Em São Paulo, que é o estado que tem a maior estrutura hospitalar do país, antes mesmo do fim de março, morreram pelo menos 135 pessoas à espera de uma vaga na UTI. No Paraná, por exemplo, o número foi ainda maior, foram 500 mortos aguardando a disponibilidade de leitos de UTI e enfermaria. No mês de março, vários relatos foram feitos por famílias de pacientes e funcionários da área de saúde sobre a falta de oxigênio e de medicamentos em hospitais do estado de São Paulo, que são essenciais para o tratamento da Covid. Durante a pandemia, teve a distribuição desigual de equipamentos médicos. E a gente tem como exemplo os ventiladores, que são essenciais no tratamento de doenças respiratórias, mas no Brasil não tem respirador suficiente para atender a todas as pessoas.
Desde o início da Covid, o SUS se encontra completamente sobrecarregado, chegando no nível de ter que deixar na mão dos médicos quem eles devem ajudar primeiro, dependendo do nível de gravidade do paciente. Desde a sua criação, o SUS não teve o investimento necessário e o cenário atual vem sendo refletido nisso, sendo esse um dos principais problemas para ele se encontrar no estado que ele está hoje. O aumento do consumo de oxigênio nos hospitais ele vem ocorrendo devido ao rápido crescimento de casos da Covid. Já o Ministério ele esclareceu que os estados que acusaram maiores dificuldades em manter esse fluxo de oxigênio são Acre, Amapá, Ceará, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Norte e Rondônia. Para abastecer esses locais já foram redistribuídos materiais, mas não foi o suficiente. E além de oxigênio, TI, respiradores, os estados começaram a registrar escassez de medicamentos usados para intubação, como sedativos e relaxantes musculares, que são específicos para usar na UTI. Eles servem para relaxar a musculatura das pessoas que precisam ser intubadas. E aí eu pergunto, a que ponto nós chegamos nessa crise sanitária hospitalar, né? Antes eram registrados 50 mil mortos em 2 meses, isso já era péssimo. E agora morrem 50 mil pessoas em 15 dias. Um levantamento ele mostrou que no último ano, todos os órgãos do executivo pagaram juntos mais de 1,8 bilhão em alimentos, que foi um aumento de 20% em relação a 2019. Qual é a justificativa para esse aumento, ainda mais em um ano de pandemia? Qual é a justificativa para os gastos exorbitantes com vinho, chiclete, sorvete e outros itens de caráter tão supérfluo? Quantos cilindros de oxigênio dariam para comprar com esse dinheiro todo? É importante a gente ressaltar que os países que estão com a vacina adiantada têm uma curva bem oposta a essa, né? De 8 a cada 9 brasileiros seguem sem receber nenhuma dose da vacina. É por isso que a pandemia está tão descontrolada. Dava para ser diferente. O atraso da vacinação se deve ao Bolsonaro, que deixou de comprar dezenas de milhões de doses no ano passado. Muitas das vidas perdidas atualmente poderiam ter sido salvas, mas infelizmente a gente segue perdendo milhões de famílias. Sim, famílias, porque quando se tratam de vidas não são apenas números, são pessoas, são mães, avós, filhos, pais, amigos. Mas para o nosso presidente, tudo isso não passa de um mimimi. Como a pandemia afetou a vida das pessoas, porque eu vou começar falando sobre rotina, porque como foi muito rápido a questão da pandemia, tipo, do nada em março do ano passado veio a bomba e tudo mais, do pessoal ficar em casa, teve que mudar a rotina de todo mundo assim, muito rápido. Foi radicalmente assim, alterada quase instantaneamente, assim, comparado, as pessoas tiveram que se adaptar a um ambiente muito diferente do que elas estavam vivendo, né? E isso causou muitos problemas na vida das pessoas, como depressão, insônia, ansiedade, tudo isso foi acumulando e dados informam que a depressão aumentou em mais de 60% desde o começo da pandemia, do que era antes. Isso afeta todo mundo, né? Não é só uma parte de um grupo, afeta todos. E isso está bem difícil, porque não afeta só a sociedade, também afeta os médicos, né? Então, agora eu ia falar sobre algumas falas de uns médicos, mas eu acho mais interessante colocar eles mesmo para falar, tá? Quando eu chego em casa e minhas filhas me abraçam, é a chave que vira. É a hora que eu me reorganizo, é a hora que dá mais energia, é a hora que eu entendo que eu não vou ver cardiologia mesmo nesse período. É a hora que eu vejo que eu não vou trabalhar 40, 60 horas, eu vou trabalhar 100 horas por semana, não vai ter jeito. É a hora que eu enxergo que eu estou fazendo a coisa que tem que ser feita. Assim como o doutor Henrique Bonaldi, médico intensivista que atua na linha de frente da Covid-19, os outros relatos que vocês vão ver nesta reportagem mostram o desgaste de profissionais da saúde um ano depois do início da pandemia no Brasil. Parece que a gente está enxugando gelo, parece que essa pandemia não vai passar. Às vezes é essa sensação que o profissional de saúde sente, quando ele vê os leitos
cheios, né? Quando ele vê que sai uma internação, logo já tem outro para se colocar no lugar. Então isso assim dá aquela sensação de impotência, de que a gente não está conseguindo vencer a pandemia. Então é muito triste, é exaustivo, como já foi colocado, e assim, uma situação muito difícil. Muitas vezes em condições insalubres e com um sentimento de desvalorização. O que a gente vê, muitas das vezes, são os colegas com repouso que não é o mais apropriado, né, com colchões no chão, né, às vezes até aglomerando no próprio local, que a gente tanto fala nessa questão de distanciamento, que temos alguns repousos que não temos como as beliches com colchões no chão. Somos como denúncia apurada no hospital de Vila Velha, que tem profissionais descansando no banheiro, né, com colchões no chão, que não tem armário para poder guardar, minimamente uma dignidade para que a gente possa desenvolver nossa atividade de assistência à enfermagem ao paciente. A enfermagem, no momento da pandemia, a gente disse que era a profissão que ela era invisível e que realmente a pandemia ela deu luz a essa profissão tão desvalorizada na questão de remunerações e condições dignas de repouso para os profissionais, porque hoje nós temos ao nível médio um técnico de enfermagem que se ganha R$ 1.100 para dar aí seus 15, 16 plantões, e o profissional enfermeiro com a remuneração média de R$ 2.500 para trabalhar numa jornada extremamente exaustiva. Vendo mortes todos os dias. A morte do Covid tem dois problemas. O primeiro é uma doença que ele pegou. Se ele não tivesse pegado, ele não corria esse risco, certo? Ele não está morrendo porque é a história natural da vida dele, ela foi interrompida por um vírus que ele pegou. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que o familiar desse cara, a última vez que ele viu esse cara estava com falta de ar. A imagem que ele tem do pai dele que foi embora, do filho dele que foi embora, do neto dele que está morrendo da doença, da sogra, a última imagem que ele teve foi do indivíduo feito um peixe fora d'água, com muita falta de ar. Então é muito doloroso para a família, interrompido de uma maneira inesperada por algo que foi contaminado por, e a última vez que teve direito de ver e falar com esse cara estava com falta de ar. Porque no enterro, esse cara não está do lado, o caixão não é aberto, ele não tem direito de ver o corpo. Então não é uma notícia muito boa para dar, não. Um trabalho que, além do cansaço físico, também abala o emocional desses profissionais. A gente fica cansado porque você acaba também não tendo vida social, né? Além de você trabalhar muito, ser exaustivo, você chega em casa, você não consegue dar uma atenção legal à sua família, né? Com a questão da restrição, você não consegue proporcionar um passeio, você não consegue ter um lazer com a família, o que ajudaria também a diminuir esse peso psicológico, né, mental, e isso atrapalha e a gente fica fragilizado, sem ter uma via escapatória, na qual o profissional poderia relaxar um pouco, digamos assim. Então, assim, eu acho que estamos chegando no limite, todos os profissionais de saúde estão passando pelo que eu estou passando, estão se sentindo exaustos e meio impotentes diante dessa situação. E não é apenas na Grande Vitória que a linha de frente da Covid-19 está exausta. Em outras regiões do estado, os relatos mostram profissionais cansados da sobrecarga do sistema hospitalar. Faltam profissionais na área, carga horária cada vez mais extensa, faltam insumos, faltam medicações, a gente realmente está com muita dificuldade de lidar devido a essa pandemia ter perdurado por tanto tempo. E sem a gente ver agora um fim para ela, fica cada vez mais difícil. Mesmo assim, os heróis da pandemia não desistem. E o amor à profissão é tão grande que tem até quem carregue literalmente na pele. Uma demonstração de força e de garra. Tem que trazer na pele, né, o que a gente é, do que a gente acredita, naquilo que a gente gosta de fazer. Nós somos enfermeiros, profissionais de enfermagem, né, que saímos de casa para cuidar dos pacientes, é o que a gente gosta de fazer, e o mínimo que a gente merece é dignidade em locais dignos para poder trabalhar e remunerações. Bom, tudo é extremamente triste e denso. E é assim mesmo, é inegável assumir que o momento que a gente está faz com que muita gente repense sobre o quão fundamental é o papel da ciência dentro da sociedade. Essa que tem sido tão desvalorizada e inclusive negada por muitos. Chega a parecer que é mentira, parece que é um pesadelo.
E quem rege esse pensamento coletivo não passa de um resultado da política de morte que é sintoma do que muita gente acredita, porque afinal isso foi construído através dos séculos, e isso você pode estudar um pouquinho de história e entender. E é isso, não dá pra falar outra coisa. É uma política da morte. A questão agora, e fazendo menção a um filósofo importantíssimo de se estudar, o Mbembe, é encontrar uma maneira de garantir que todo indivíduo tenha como respirar. Essa deveria ser a nossa prioridade política. E parece que esse medo do isolamento está relacionado ao nosso temor de confrontar o nosso próprio fim. Esse medo tem a ver com a gente não ser mais capaz de delegar a nossa própria morte a outras pessoas. A quarentena é uma forma de regular o poder sobre a morte, mesmo que não absoluto, já que a gente depende também das outras pessoas. Com a pandemia, o que foi construído para aniquilar a existência dos sujeitos marginalizados se alastra e é posto na máxima potência para todo mundo está suscetível ao vírus. Todo mundo está suscetível a não ter um ventilador ou um leito de UTI. Não existe dinheiro que faça com que essa realidade muda. Tá todo mundo ali vulnerável. Todo mundo dependendo da ciência e dos médicos. Vitalmente dependendo deles. Inclusive os negacionistas. Chega a ser engraçado pensar o episódio de Simpsons que a vida é. Bom, pelo menos aqui a gente tem o Zé Gotinha. E ainda assim, médicos competentes e políticos competentes, os quais a gente deve nos apoiar e seguir marchando, sempre em frente, sempre se informando, agora se isolando, logo se imunizando e sempre lutando e se conscientizando. Não tem coronavírus, porque o nosso Deus tem poder contra todos os vírus. Não tem coronavírus, porque o nosso Deus tem poder contra todos os vírus. Glória a Jesus Cristo, nós se amamos, irmãos, fé em Deus, nação e o mundo todo em oração.